Muito bem, meus caros, começamos esse curso de exercício com questões da CESP, e vamos então ao que interessa. Primeira questão. Segundo a Constituição de 1988, constitui crime inafiançável e imprescritível a prática da tortura. Vejam só, lá por volta do artigo 5º, incisos 42 ao 44, nós temos uma lista de crimes, alguns inafiançáveis, outros imprescritíveis, outros insuscetíveis de graça ou anistia, e tem que guardar isso para efeito de prova. Então eu bolei um esqueminha que talvez vai facilitar bastante a sua compreensão sobre a matéria. O esquema é o seguinte: todos aqueles são inafiançáveis, então já facilitou. Todos que a Constituição menciona no artigo 5º lá do inciso 42 ao 44 são inafiançáveis. Agora, insuscetíveis de graça ou anistia, só os 3 TH: tortura, tráfico, terrorismo e hediondos. Imprescritíveis, o RAGA, R de racismo, AGA de ação de grupos armados. E nós vamos recordar que o racismo é o único punido com reclusão, porque racismo e reclusão ambos começam com a letra R. Então, é uma maneira de você poder guardar essa parte da matéria que é importante. Então, vamos lá, inafiançáveis. Todos esses aí são tortura, tráfico, terrorismo, hediondo, racismo, ação de grupos armados, todos eles são inafiançáveis. Insuscetíveis de graça ou anistia, só o 3 TH. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondo. Inclusive, deixam rastros de sangue no chão. O que tem sangue no chão não tem graça. Se não tem graça, muito menos anistia. Não é necessário aprofundar, mas por uma mera curiosidade, graça é um perdão do presidente da República, e anistia é mais do que um perdão, porque a pessoa não só vai deixar de cumprir a pena, como o próprio crime deixa de existir para aquela pessoa. E só vai ser dado pelo Congresso. Mas não é o caso de vocês aprofundarem, não. Tem que guardar que 3 TH deixa rastro de sangue no chão. Então não tem graça. Se não tem graça, muito menos anistia. Imprescritíveis, racismo e ação de grupos armados. Muito bem. Racismo sujeito à reclusão, ambos começam com a letra R. Tranquilo. Continuando aí. Voltamos para a questão, então. Vejam só. Constitui crime inafiançável e imprescritível a prática da tortura. Efetivamente, a tortura é um crime inafiançável. Mas imprescritível é só o RAGA, racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático ou a Constituição Federal. Logo, a questão está errada. Bom, vamos ver se nós aprendemos então esse esquema. Segundo a Constituição de 88, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito infrator à pena de detenção. Inafiançáveis todos aqueles são. Também o racismo. Muito bem. O racismo também é imprescritível, RAGA de racismo e ação de grupos armados. Mas não é pena de detenção, é pena de reclusão. Nós já vimos que racismo e reclusão ambos começam com a letra R, o que fica fácil de guardar. Logo, a resposta está errada. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às leis complementares. E aí? É isso mesmo? Como que um tratado internacional entra no Brasil? O presidente da República vai lá, assina, sorri, tira foto. Depois, o que vai ser feito? Depois o Congresso tem que ratificar. O Congresso tem que aprovar esse tratado com o mesmo quórum de lei. A regra geral é que os tratados internacionais serão ratificados pelo Congresso com o quórum de uma lei ordinária. Contudo, é possível dar uma hierarquia constitucional aos tratados internacionais. Eles podem ser aprovados com status constitucional, ou seja, como uma emenda constitucional, se preencherem 2 requisitos. Primeiro, o mesmo quórum de emenda constitucional tem que ser aprovado 2 vezes em cada uma das casas por 3/5 de todos os membros.
Câmara dos Deputados tem que ser aprovado 2 vezes, 3/5 de todos os deputados. Senado, 2 vezes, 3/5 de todos os senadores. Pronto, preenchido o requisito formal. Agora vem um requisito material, só se eles versarem sobre direitos humanos. Só se eles versarem sobre direitos humanos. Então, exclusivamente os tratados internacionais sobre direitos humanos podem ser aprovados com status constitucional. Isso é uma tendência mundial de constitucionalizar os direitos humanos. É interessante que lá na Argentina teve uma reforma na Constituição deles, em que eles disseram lá na Argentina que todos os tratados internacionais de direitos humanos passam a ter hierarquia constitucional. Nós não fomos tão fortes assim. Como emenda constitucional que nós tivemos, que foi a emenda constitucional Reforma do Judiciário, e emenda constitucional de número 45, que entrou em vigor em 2005, ela trouxe esse parágrafo 3º ao artigo 5º, colocando aí essa possibilidade. Agora, é importante ressaltar um detalhe muito profundo, que eu acredito não cairia para vocês, mas não quero deixar de ressaltar. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento que é o seguinte: os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados com essa nova possibilidade, com esse quórum, como emenda constitucional, eles vão ficar entre a Constituição e a lei ordinária, no meio termo. Entre Constituição e lei ordinária, ou seja, no meio termo. E, segundo o Supremo, essa hierarquia de meio termo seria supralegalidade. Então, o Tratado Internacional de Direito Humano, que não foi aprovado dessa maneira, ele ainda assim seria superior à lei ordinária, ele gozaria de supralegalidade. Ah, professor, como é que eu faço na prova? Se a prova disser de acordo com o Supremo Tribunal Federal, você sabe que o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, que não foi aprovado com essa hierarquia constitucional, ele terá status de supralegalidade, acima da lei ordinária, abaixo da Constituição. Bom, mas a regra geral é essa. Os tratados internacionais valem como lei ordinária, mas aqueles sobre direitos humanos, se forem aprovados com o mesmo quórum de uma emenda constitucional, gozarão de uma hierarquia constitucional. Beleza. E entra essa terceira possibilidade, que é jurisprudencial. Só se a prova disser de acordo com o STF, ou algo nesse sentido, que os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados com essa perspectiva constitucional, gozarão ainda assim de uma supralegalidade. Estarão acima de lei ordinária e abaixo da Constituição. Bom, aí no slide eu coloquei a regra geral. Tá. É equiparada a emenda... Existe essa possibilidade, então, de equiparar a emenda constitucional, ganha status constitucional. Tranquilo. Então, vamos voltar ao exercício? Errado. Por quê? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em da Casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais, e não à lei complementar. É lei ordinária ou emenda constitucional. Ou, segundo o Supremo, no meio a supralegalidade. Mas lei complementar, hora nenhuma. Então aí tinha que estar escrito emenda à Constituição. Curiosamente, já existe um que foi aprovado assim, tá? É o Protocolo de Nova York, que fala sobre pessoas com necessidades especiais. Segundo a Constituição Federal de 88, o sigilo das comunicações telefônicas poderá ser violado por ordem judicial ou administrativa para instrução processual da ação de improbidade administrativa. Vejam só. Esse dispositivo é um dispositivo importante. É o artigo 5º, inciso 12º. Nós não podemos esquecer que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É só em âmbito penal, no âmbito administrativo, não. É só para o âmbito penal. Para o âmbito administrativo, não. Bom, claro que se no âmbito penal isso já foi utilizado, essa prova pode ser emprestada a um procedimento administrativo disciplinar. Mas não pode ao procedimento administrativo disciplinar ele produzir essa prova, ele fazer uma interceptação da comunicação telefônica.
O entendimento atual que se tem defendido é que seria possível quebrar todo e qualquer sigilo com ordem judicial, desde que, em último caso, que não seja possível, através de outra maneira, ter acesso a essa prova. Muito bem. É importante recordar também que uma coisa é sigilo de dados telefônicos, outra coisa é sigilo de comunicação telefônica. Sigilo de dados é quem ligou para quem. Sigilo da comunicação telefônica é efetivamente interceptar a comunicação telefônica, gravar a comunicação telefônica. Bom, voltamos então à questão. Segundo a Constituição Federal, o sigilo das comunicações telefônicas poderá ser violado por ordem judicial ou administrativa, e esse administrativo está errado. Para instrução processual, a ação de improbidade administrativa, não. A ação de improbidade administrativa é uma ação civil, então não. É só para o âmbito penal. Muito bem, errado, administrativamente não. O máximo que pode acontecer, mas seria aprofundar muito, uma vez isso utilizado lá no processo penal, já foi utilizado no processo penal, empresta lá para o processo administrativo. Bom, mas o processo administrativo, ele por si só, dá início a uma prova dessa, jamais. Só para fins criminais.